A dor emocional é um sintoma assim como a febre e fugir dela só vai piorar tudo. Meu nome é Juliana Loureiro, eu sou especialista em ajudar mulheres a se resgatarem para poderem voltar para si mesmas e viver com propósito, realização e bem-estar. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre essa dor que muitas vezes você está sentindo nesse processo de se reencontrar e que muitas vezes te leva a querer fugir dela. O primeiro passo disso tudo que nós precisamos olhar, mulheres, é que realmente a dor, ela tem um significado, ela tá te trazendo algo para ser olhado. Então, quanto mais você fugir dessa dor, mais ela vai se apresentar para você, para que você finalmente olhe para o sintoma, para o que ela está te trazendo. Então, você precisa não parar de sentir dor, mas você precisa aprender a sentir a dor. E aí a gente trava. Como assim aprender a sentir a dor? Primeiro, eu preciso entender que sentir a dor, né, seja lá a dor da rejeição, seja a dor de abandono, seja a dor de não ser vista, não se sentir importante, não se sentir capaz. Primeiro, nós precisamos olhar para o que me trava para eu sentir essa dor. Por que eu quero correr? Porque ela é ruim, ela me traz dificuldades. Mas o que está por trás disso? E muitas vezes o que existe por trás disso é realmente esse medo de sentir. O medo de que, porque eu tô sentindo isso, eu me torne fraca. O medo de porque eu tô sentindo isso, eu vou continuar sentindo isso o tempo todo. Então, por exemplo, se eu me sentir rejeitada numa situação hoje, o que a gente acaba pensando e que nos trava é que, puxa, se eu olhar para isso, se eu olhar para esse sintoma, eu vou ficar aqui nesse lugar para sempre e isso vai me fazer com que eu me torne fraca e eu vou me sentir mal ou pior olhando para isso. Então, nós travamos essa emoção e tentamos o quê? Fugir dela, ignorar, suprimir aquilo que está acontecendo. Porém, tentar resolver dessa forma é a pior forma que você pode resolver, porque você não está resolvendo, você está escondendo. E assim, o sintoma que precisa ser visto para que você fique bem, para que você continue a tua evolução no teu processo de se recuperar, de se resgatar, continua ali escondido. Então, as coisas vão começar a acontecer com mais intensidade até que você não possa mais ignorar isso. Então, o primeiro passo é entender que você não precisa ter medo de olhar para essas emoções. Você não é as suas emoções. As emoções, elas te atravessam. Então, olhar para elas é como olhar para uma febre. Você mede a sua temperatura porque você está se sentindo mal, você olha para aquilo, mas você sabe que não é porque você está vendo a sua febre que ela vai ficar aí para sempre, muito pelo contrário. Quando você se permite olhar para esse sentimento, olhar para a febre, você tem a possibilidade de quê? De agir, de entender o que precisa ser feito, de buscar ajuda, de tomar um antitérmico, de entender que, nossa, talvez esse estado que eu esteja realmente já num passo saindo do meu controle. A mesma coisa acontece com as emoções. Então, ao invés de fugir dela, eu vou tentar realmente olhar para ela. Eu vou tentar medir qual é a intensidade. Eu tô sentindo rejeição. Então, rejeição do quê? Qual foi a situação que me trouxe essa sensação? Qual é a intensidade que essa sensação me trouxe ali? Essa sensação que eu tive, essa emoção, ela tá proporcional ao evento que aconteceu ou ela tá muito maior do que o evento que aconteceu? Então, eu vou procurar mapear, eu vou identificar esse sintoma, assim como eu identifico a febre. E aí, uma vez que você não foge, esse é o primeiro passo, né? Não fugir. O segundo passo é você fazer esse mapeamento, você nomear essa dor. Puxa, eu acho que é rejeição. Eu tô me sentindo rejeitada nessa situação. E aí, o terceiro passo é você começar a utilizar essa dor para você se recuperar. Então, essa dor traz algum padrão? Será que toda vez que você passa por essa situação ou algum tipo familiar de situação como essa que você viveu, você se sente nesse padrão de rejeição? Então, identificar os padrões. E uma vez que você identifica que existe um padrão que está se manifestando, você pode, então, nesse quarto passo, olhar para qual é a origem
desse sentimento negativo. Então, talvez você olhe, falando esse exemplo da rejeição, talvez você vá para a tua história e encontre que na tua infância você se sentiu muito rejeitada. Houveram algumas memórias que você talvez possa inclusive nomear aonde você se sentia rejeitada. E aí, com base nesse conteúdo mais amplo sobre por que você se sente rejeitada, pode-se ser feito um trabalho terapêutico para você perceber e liberar tudo que tá aí. Algumas vezes, essas emoções que estão aí presas viraram traumas e viraram quase parte de você, de tanto que você suprimiu e talvez de tão forte, tão complexo tenha sido aquilo que você viveu. Porém, ao identificar isso e não apenas fugir disso, você tá com tudo que você precisa para começar a fazer um trabalho profundo de ressignificação disso, de falar sobre isso, de começar a se separar dessa emoção. Talvez eu tenha passado por muitas situações de rejeição, mas eu não sou essa rejeição. Eu não tenho efetivamente, hoje, nesse exato momento, ninguém agora está me rejeitando. O que está me trazendo tudo isso? São memórias traumáticas do passado. São eventos e crenças que eu acabei associando. Então, através de um processo terapêutico, então você pode começar aí a reordenar tudo isso para que essa dor que virou um sintoma, que foi entendida e nomeada, possa então virar uma cura. Assim como você faz com a febre, você detectou a febre e uma vez que você já tem alguns outros sintomas associados, você pode dar o remédio certo. E no caso, quando nós estamos falando, mulheres, de voltar para si mesma, o nosso remédio é conseguir fazer todo esse processo e reescrever essa visão. Se lá na infância eu tive a percepção de que eu fui rejeitada, como eu posso falar comigo naquele momento e mostrar para mim que aquilo não é verdade, não daquela forma. Talvez tenha acontecido a rejeição, mas não significa que eu vou ser rejeitada sempre. Então eu vou começar a fazer esse trabalho de me separar disso, dessa história, e isso é o meu remédio. Isso é o que vai me fazer parar de ter esse sintoma, por exemplo, da rejeição. Então, se você está enfrentando todos esses sentimentos ao olhar para você nesse processo de libertação emocional para voltar a ser você mesma, não desperdice a oportunidade de sentir a sua dor. Ela é uma grande oportunidade de você entender mais sobre qual é exatamente o ponto central que você precisa começar a trabalhar. Muito mais fácil do que tentar adivinhar sem ter nenhuma ideia, nenhuma pista do que está acontecendo. Então, fica aí o chamado para que você olhe com mais carinho, mais cuidado para os momentos que você sentir essas dores emocionais, tratando ela realmente como um sintoma e fazendo com que ela possa te ajudar a dar mais um passo no teu processo de recuperar e de voltar para você mesma. E se você gostou desse conteúdo, eu quero te convidar para você estar novamente comigo. Semanalmente eu compartilho conteúdos que vão te ajudar nesse processo de reconexão com você mesma. Eu vou deixar o link aqui no descritivo deste vídeo para que você também faça um teste vendo qual é o teu nível de desconexão, para você entender quais são os próximos passos que você pode dar na tua jornada para se ajudar a cada vez mais estar reconectada com você mesmo, podendo viver com propósito, realização e bem-estar.